Bíblias na carta escrita aos Hebreus. Aos Hebreus, capítulo de número 9. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 9. Leremos o versículo de número 27. Irmãos, me deem licença que eu vou só tirar o paletó, está realmente um calor diferente. Eu acho que pode ser que um dos nossos ar-condicionados não esteja atendendo. Capítulo 9, versículo de número 27. Diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Podeis assentar. A Bíblia, irmãos, nos ensina que os homens foram criados tendo uma divisão, tendo partes em seu ser. Não foi a criação dos animais como a criação do homem. A criação dos animais foi imediata e completa. Deus disse: produzam as águas, os peixes, produza a terra, os répteis, haja no céu as aves. E elas surgiram prontas e vivas. No caso do homem, entretanto, nós vemos uma sucessão: a criação do corpo, depois o espírito que é soprado, e depois o homem tornando-se alma vivente. E faremos leitura desse versículo em tempo próprio. O que quero, entretanto, dizer é que a vida dos animais reduz-se à condição orgânica e finda com a morte. Mas o homem tem elementos que transcendem a sua corporeidade. A Bíblia fala do espírito nos animais, lá no livro de Eclesiastes. De fato, eles também têm um sopro vital. De outra forma, seus órgãos não funcionariam, eles não se moveriam. E se há um fim para a vida deles, é porque em algum momento essa energia vital parou de funcionar. Entretanto, essa energia vital, ou espírito, que não se deve ter como semelhante ao espírito humano, é algo que fica reduzido ao corpo. Não tem autonomia em relação ao corpo. Já, como disse, o animal surgiu pronto, em movimento. Há também alusões na Bíblia à alma dos animais, seres viventes, referência a todos os seres ou criaturas. Às vezes seria aquilo que deveria ser traduzido como alma vivente. Alma no sentido de vida. Os animais têm vida. Mas mais uma vez digo, assim como sua energia vital não existe autonomamente, mas apenas só existe como uma função de energização de seu corpo, também o que se chama de alma é o próprio funcionamento ativo nos animais, de seus órgãos, de seu corpo. Enfim, nós não fazemos divisão no animal de espírito, alma e corpo. É uma unidade. É um composto orgânico, o corpo mobilizado energicamente para a vida. E o que no animal seria aquilo que chamaríamos de alma, seria o próprio funcionamento de seus órgãos. Ou falando de outra maneira, se eu for falar de alma no animal, ela só tem expressão como alma vegetativa, que seria aquilo que os vegetais também têm, a condição de estarem vivos. E a alma sensorial, sensitiva, que já depende
da vida orgânica, que dá a capacidade ao animal de perceber coisas pelos sentidos. Mas essa alma em dimensão vegetativa, em dimensão sensorial, sensitiva, ela fica esgotada nas funções do corpo. E, portanto, quando o corpo deixa de funcionar, ela não tem existência por si mesma. No caso do homem é diferente. Porque a alma, quando tem referência ao homem, não é só a alma vegetativa e sensorial, mas a alma racional. E se eu posso pensar na alma vegetativa e sensitiva esgotada nas funções do corpo, a alma racional nunca se esgota em funções físicas. Nunca devemos pensar que a racionalidade humana está reduzida às funções cerebrais. De outro modo, não haveria que se falar em liberdade, já que o cérebro é uma espécie de máquina. Se tudo fosse apenas o cérebro funcionando, o que você estivesse pensando não poderia pensar outra coisa. O modo como seu cérebro está funcionando lhe levaria a pensar isso. O que você escolhe não poderia estar escolhendo de outro modo, porque seria tudo o funcionamento de uma máquina cerebral. Mas a alma racional do homem tem liberdade, tem escolhas, porque não se esgota nas funções cerebrais. É nessa dimensão de racionalidade da alma que a alma ganha uma autonomia frente ao corpo, no caso do homem. E como a alma, nessas partes que mencionei, não se divide, ela é indivisa, então a parte racional da alma humana, que transcende a corporeidade, chama para acompanhá-la aquilo que chamamos de alma sensitiva e vegetativa, que não são mais duas outras almas, são duas outras expressões de uma alma só. O animal que fica só na vida vegetativa e sensorial tem uma alma que não consegue viver fora do corpo, mas se esgota nas funções dos órgãos, da vida orgânica. E o homem tem esse elemento de autonomia na sua alma, que é a racionalidade, que lhe dá autonomia em relação à corporeidade, que chama a si as outras partes da alma, que é indivisa, a vegetativa, a sensitiva. E esta alma, nós iremos ver, é imortal, ela sobrevive à morte do corpo físico no homem. Essas observações eu faço de logo para que nós possamos não confundir qualquer alusão que ocasionalmente a Bíblia possa fazer de espírito e de alma nos animais com o homem. Como eu disse, o animal surge pronto para indicar que tudo se esgota numa dimensão de vida só, a vida orgânica. Mas no caso do homem, nós identificamos três partes bem claramente. Veja no Gênesis, capítulo de número 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Trata-se de seu corpo, que foi feito primeiro. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, o espírito veio de fora sobre o corpo. E o homem foi feito, ou tornou-se alma vivente, da interação do espírito que veio de Deus e do corpo que foi formado da terra. Um terceiro elemento surgiu, que foi a alma. Então o homem tem um espírito que vem de Deus, um corpo que veio da terra, e da interação do espírito com o corpo veio a alma. O elemento racional da alma veio pela participação do espírito, e os elementos sensitivos e vegetais veio da dimensão corpórea, da interação do espírito com o corpo. Nós temos então o surgimento da alma, três partes bem definidas do homem. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
E Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas o que é curioso é que essa imagem triuna está não apenas na composição geral do homem, mas até em cada parte. Como é que as pessoas dividem o corpo? Cabeça, tronco e membro. Como é que dividimos a alma? A alma racional, sensitiva e vegetativa. E como é que vemos o espírito? Como aquela região do homem excelsa que veio de Deus, onde o próprio Espírito de Deus habita quando alguém é crente, e que traz a intuição do que os medievais chamavam de os três transcendentais: o belo, o bom e o verdadeiro. Três. Na verdade, meus irmãos, Deus é o ponto de encontro do belo, do verdadeiro e do bom. Ninguém é bom senão Deus, disse Jesus. Nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. E Deus é a verdade última e imutável. Portanto, é o nosso espírito que, por sua intuição de Deus, de quem veio, é o nosso espírito que, por intuição de Deus, discerne estas três categorias: do belo, do bom e do verdadeiro. Então, nós podemos dizer que, pelo corpo, nós temos consciência do mundo ao nosso redor. Nós nos apercebemos de que há um mundo externo, físico, pelos 5 sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Através dos sentidos físicos nós percebemos o mundo. O corpo nos permite perceber o mundo. O espírito que temos, que veio de Deus e que se orienta para a intuição do belo, do bom, do verdadeiro. O nosso espírito é a parte do nosso ser que nos dá consciência de Deus, onde trazemos o que Calvino chamou de sensu divinitatis, um senso de divindade. Mesmo os pagãos que adoram ídolos têm um senso de divindade. Tem algum tipo de apreciação pelo belo, pelo verdadeiro, pelo bom. A Bíblia diz lá em Provérbios sobre o nosso espírito o seguinte: Provérbios 20, verso de número 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Note, o espírito do homem é onde Deus acende a sua lâmpada. É por onde Deus traz luz para o ser humano. É onde o Espírito de Deus habita quando alguém é crente. Através do corpo nós percebemos o mundo externo e físico. Através do Espírito nós percebemos Deus e o mundo transcendente. E através da alma nós nos apercebemos de nós mesmos. Pelo corpo eu tenho consciência do mundo, pelo Espírito eu tenho consciência de Deus e pela minha alma eu tenho autoconsciência. A alma é a sede da vontade, do intelecto, das emoções, o corpo dos movimentos físicos. E o nosso espírito é onde nós temos contato com Deus, é por onde o Espírito de Deus habita em nós. No caso do incrédulo, daquele que não é crente, ele está espiritualmente morto. Como o seu espírito formalmente foi criado, orientado para o bem, para o belo, para o verdadeiro, ele tem noções dessas coisas. Mas ele não tem a luz para clarificar uma compreensão exata. O incrédulo, do belo, do bom, do verdadeiro. E sua alma, que seria um lugar apenas de ter autoconsciência, vai além da autoconsciência, ela se curva demais sobre si mesma e faz desse homem escravo de seus desejos, obcecado por satisfazer egoisticamente suas ambições, seus desejos.
E assim mesmo, no que ele pode perceber nubladamente do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, ele ainda não o atinge como deveria. Se caído é, porque a sua vontade na alma é escrava do pecado. Enquanto o que for bom, belo, verdadeiro, não estiver em desacordo com os seus interesses, ele pode até reconhecer e aplaudir. Mas na hora que esbarra nos seus interesses, ele é escravo de sua cobiça e desejo ideal de satisfação. Por isso, os que estão na carne, os homens caídos, não podem agradar a Deus. Ainda assim, entretanto, como diz Romanos 2, eles podem de alguma maneira perceber a obra da lei de Deus em suas consciências, porque eles têm um espírito que foi criado estruturalmente orientado para o bom, para o belo, para o verdadeiro. Falta o pleno discernimento e falta a vontade disposta na direção destas coisas, particularmente quando estas coisas não estão de acordo com os interesses desse ser humano. Então essa é a condição do homem caído. Quando, entretanto, nós somos redimidos, salvos, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. Quando a Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, é porque dentro do nosso corpo está o nosso espírito. O Espírito de Deus, porém, está dentro do nosso espírito, que está dentro de nosso corpo. É a partir do nosso espírito que o Espírito Santo opera em nossa alma, para trazê-la a si, para rendê-la. E, obviamente, através da alma, ele ganha a submissão do corpo. A plena ordem do ser humano é esta: o corpo submetido à alma, ou seja, à razão, e a razão submetida ao espírito. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar nossa existência externa, portanto, nossas ações pelo corpo, que devemos apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Nós devemos nos transformar pela renovação da mente. E o que renova a nossa mente é o nosso espírito. Por isso que Paulo diz aos Efésios: renovai-vos no espírito da vossa mente. Então o meu espírito age sobre a minha alma, que age no corpo. A ordem inversa é quando o espírito está morto e a alma cativa ao corpo na satisfação daquilo que é sensitivo. Aí o corpo comanda a alma e o espírito está morto. Mas o andar em santidade é quando a minha mente subjuga o meu corpo e a minha mente está espiritualizada, dominada pelo meu espírito, onde está habitando o Espírito Santo de Deus. Nós temos então essas três partes: o corpo, a alma e o espírito, que eu procurei definir aqui. A Escritura distingue claramente o espírito do corpo. Lá em Eclesiastes, nós temos o seguinte: Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Note, contrariamente aos animais que foram feitos prontos, haja, surja, apareça. O homem foi feito em partes para indicar os elementos que lhe constituem. Deus fez o corpo e Deus soprou o espírito. Esse espírito, ele não se dissipa como o do animal, como a energia vital do animal quando este morre. Esse espírito volta para Deus para ser julgado, para prestar contas. Então diz: e o pó volte à terra, de onde era, mas o espírito vai voltar a Deus para responder, para prestar contas, que o deu. Obviamente, ninguém pode pensar, como testemunhas de Jeová e outros, que o que a Bíblia chama de o nosso espírito seja só o fôlego, a respiração. Não teria sentido dizer que a respiração volta a Deus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não faria sentido ele estar entregando só uma respiração.
A Bíblia diz, inclusive, que ele foi manifesto na carne, justificado em espírito. Quer dizer que na carne ele levou os nossos pecados, mas o seu espírito manteve-se justo. A Escritura diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus para recebê-lo lá no céu. E ele disse: Senhor, não impute aos que me apedrejam o pecado, mas recebe o meu espírito. Ele não estava entregando um fôlego, uma respiração, mas estava entregando o seu espírito. Por outro lado, irmãos, a alma também sobrevive ao corpo. Mas antes vamos ler uma passagem da Bíblia ainda sobre o espírito, que está em Tiago, capítulo 2, verso 26, que diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Note, a Bíblia descreve que o corpo, quando perde a presença do espírito, ele está morto. Mas nós vimos lá por Eclesiastes, pelo texto de Jesus que entrega o espírito, e de Estevão, que esse espírito que se ausenta no corpo, ele vai prestar contas com Deus. No caso do espírito do justo, vai estar com Deus. E a alma o acompanha. O espírito, irmãos, e a alma se tornam uma unidade indissociável. Se o meu espírito pudesse sobreviver ao corpo sem a minha alma, ele não teria autoconsciência. É a alma onde nós temos a sede da nossa personalidade, da nossa identidade. O espírito e a alma formam um composto interior dentro de nós, que a Bíblia chama de homem interior. O homem exterior é o corpo. Daí Paulo dizer: enquanto o nosso homem exterior, que é o corpo, se corrompe, o interior, que é o espírito, e junto com a alma se renova dia após dia. Ele diz que, muito embora Romanos 7, quando era incrédulo, não fazia o que devia, no homem interior, alma e espírito, ele tinha prazer na lei de Deus. Se eu for fazer uma classificação de todas as partes constitutivas, é espírito, alma e corpo. Mas se a minha classificação for parte material e parte imaterial, eu vou juntar a alma com o espírito, que são imateriais, são o homem interior, e o corpo seria o homem exterior. Quando uma pessoa morre e o espírito sai do corpo, a alma também sai. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis. Gênesis capítulo de número 35, verso de número 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Note, saindo-se-lhe a alma porque morreu. A alma sai do corpo com o espírito quando há a morte. Lá no livro de Reis, capítulo de número 17, primeiro livro de Reis 17, versos 21 e 22. Nós temos o profeta orando por uma criança para que reviva. Ela havia morrido. Está orando por um milagre. E diz aí, primeiro livro de Reis 17, 21 e 22. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Se a alma humana, como dizem testemunhas de Jeová, adventistas do 7º dia, se esgota nas funções físicas, como a dos animais, então, por que ele orou para a alma voltar? Se ela iria voltar, estava em algum lugar. Existia fora do corpo. Não é que uma alma desapareceu e apareceu de novo do nada. Ele pediu para retornar aquele corpo à alma que era daquele corpo, e a alma retornou ao corpo e houve ressurreição. Portanto, quando alguém morre, sai a alma, sai o espírito, vai para Deus prestar contas, e o corpo é que vai para o pó.
Há pessoas que tomam versículos da Bíblia onde a Escritura fala de dormir, aqueles que dormem. Há pessoas que pegam estes textos para entender equivocadamente que quando alguém morre, sua alma fica dormindo. A minha primeira pergunta era essa: ficaria dormindo aonde? Dentro de um corpo? E quando este corpo já tiver se desfeito no pó, onde é que esta alma está dormindo? Está perambulando por debaixo da terra? Em que lugar ela estaria dormindo? Quando a Bíblia fala de dormir, ela se refere ao corpo. Aliás, o termo dormir aplicado ao corpo é exatamente para indicar que vai acordar, que vai haver ressurreição física de justos e injustos. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra, o que está dormindo no pó da terra não é a minha alma, é o meu corpo. É exatamente o corpo que dorme, não a alma. Veja, por exemplo, o que a Bíblia fala lá no texto que nós costumamos ler para falar do arrebatamento da igreja. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do verso 13. 1 aos Tessalonicenses 4, a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está falando do corpo, dos crentes cujos corpos estão sepultados, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando Jesus vier, os espíritos dos crentes que partiram virão com ele para voltar ao seu corpo. É o que está dito aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Jesus vai trazer os espíritos dos que já partiram com ele no dia do arrebatamento para que retornem aos seus corpos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas note, ele vai trazer consigo os espíritos dos que partiram, para que retornem aos seus corpos. Há pessoas a quem Jesus ressuscitou, que é dito que o espírito voltou ao corpo. Essa é a descrição, como lá em Reis fala de se orar para que a alma torne ao corpo. Isso é que resulta em ressurreição física. Portanto, o espírito e a alma humanos subsistem à morte do corpo. A Escritura mostra claramente, irmãos, que nossa alma é distinta do nosso corpo e está dentro dele. Lá no livro de Salmos, diz assim a palavra de Deus, Salmo 43, versículo 5, veja o que diz o salmista: porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas? Note, dentro de mim. Ele não fala da sua alma como sendo o seu corpo, mas como estando dentro de seu corpo. E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. A Bíblia, por outro lado, irmãos, distingue claramente a alma do espírito. Nós já vimos que podemos distinguir o espírito e a alma do corpo, porque saem do corpo pela morte. Porque o corpo vai voltar ao pó e o espírito vai voltar a Deus, que o deu. Mas agora vamos ver como a Bíblia distingue a alma do espírito. Vamos começar por Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Maria faz distinção. Versículos 46 e 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito, note, ela distingue, se alegra em Deus, meu Salvador. Um texto inequívoco quanto a essa distinção é Hebreus, capítulo de número 4. Diz assim a Escritura Sagrada em Hebreus,
capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus distingue, divide alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, Paulo diz: e o Deus de paz nos santifique em tudo, completamente. E o que seria completamente? Ele vai descrever todas as partes do homem. E o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Então, depois de ele dizer de seu desejo de que Deus nos santifique completamente, ele descreve o que seremos nós no todo. E o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Então a Bíblia distingue o corpo da alma, do espírito, e a Bíblia distingue a alma do espírito. As 3 partes do ser humano são bem distinguidas na Bíblia Sagrada. A salvação, irmãos, inclusive é explicada assim. Nós dizemos, fora o aspecto legal da nossa salvação, que é a remissão de pecados e nossa justificação diante de Deus, nós dizemos que a nossa salvação, no que nos acontece, é a regeneração ou novo nascimento, a santificação e a glorificação. O homem, quando aceita Jesus, nasce de novo e aí começa a crescer. Como uma criança recém-nascida cresce, é a santificação. E a completude é a glorificação. Quando nós somos regenerados, o que é que acontece? O nosso espírito revive. A Bíblia descreve o homem caído como estando morto em delitos e pecados. Portanto, o homem incrédulo está espiritualmente morto, mas quando ele crê, conforme João 5,24, ele passa da morte para a vida. Fomos vivificados juntamente com Cristo. Isso é o novo nascimento. Nosso espírito adormecido acorda. O nosso espírito morto ressuscita. O Espírito de Deus passa a habitar em nosso espírito. É a regeneração. Nascemos de novo. Mas aí agora, através da sua presença em nosso espírito, o Espírito Santo vai tentar submeter a alma, vencer a nossa vontade egocêntrica. É a nossa santificação que está em andamento. O meu espírito está salvo, minha alma está sendo salva dia a dia. Na medida em que eu vou me submetendo a Deus em meu espírito, servindo, como diz Paulo, a Deus no meu espírito, e assim a minha alma vai seguindo a vontade de Deus, sendo guiada pelo Espírito Santo e não satisfazendo a cobiça da carne. E a glorificação é futura, é a redenção do corpo, ou a ressurreição física para os que estiverem mortos no dia da vinda do Senhor, ou a transformação dos corpos dos vivos que estiverem assim para o dia em que a trombeta soar. Regeneração, santificação e glorificação, espírito, alma e corpo. A Bíblia Sagrada nos ensina, irmãos, que os espíritos dos que partiram não estão inconscientes, mas estão conscientes. Veja o que a Escritura diz em Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10, versículo de número 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Note, ele está dizendo claramente que o homem que pode matar o nosso corpo não pode matar a nossa alma. Não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então é porque um assassino só ceifa a vida física de alguém, não lhe atinge a alma. Veja em Lucas, capítulo de número 20, versículos de números 37 e 38. E
que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Deus não está dizendo, ao dizer que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Deus de falecidos. Esses vivem na presença de Deus. Deus é Deus de vivos, de pessoas vivas. O texto de Hebreus 9, 27, que foi o ponto de partida dessa mensagem, ele diz claramente: aos homens está ordenado morrer uma vez, e vem depois disso o juízo. Ele não está falando do juízo da ressurreição, senão ele diria que o juízo viria não depois da morte, mas depois da ressurreição física. Mas Hebreus 9, 27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Céu ou inferno? Não vem purgatório, vem juízo. O purgatório seria um lugar onde o processo de salvação, segundo os católicos, continuaria. Mas a Bíblia não coloca lugar de salvação fora dessa vida física. Jesus disse: ao Filho do Homem é dada autoridade na terra, não na lei, ele falou na terra, para perdoar pecados. Aqui é o lugar onde o homem pode se reconciliar com Deus. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, a alma não vai dormir, segue-se o juízo. Ela tem que estar consciente para o juízo. Depois da morte não vem reencarnação. Depois da morte, segue-se o juízo, céu ou inferno. Lá em Lucas, nós temos no capítulo 16 uma alusão a isso. Na história do rico e do Lázaro, Lucas 16, a partir do 20, diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Na verdade não seria mendigo no original, seria um homem pobre, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Note, diz que em seguida à morte de Lázaro, os anjos o levaram para o seio de Abraão. Se foram os anjos que o levaram, então o levaram para onde os anjos ficam, para o lugar em que Deus está. Se os anjos o levaram, isso indica alguma coisa ascensional. Os anjos são descritos com asas, eles sobem. O rico não precisou de anjos para ir para o inferno, porque o inferno é descrito como embaixo, então simbolicamente ele desceu sob o peso de seus próprios pecados. Morrendo o rico, acordou no inferno, no lugar de tormentos. Alguém diz: pastor, isso daqui não é uma parábola? Bem, se for, não muda nada. Mas eu tenho razões para acreditar que não seja. Primeiro, no verso 20, Jesus falou: havia um certo mendigo chamado Lázaro. Quando Jesus começava parábolas, ele costumava dizer assim: propôs-lhe uma parábola. Aqui ele disse havia, ele usa o verbo que designa existência. Nas parábolas, Jesus não dava nome às pessoas. Ele dizia um homem, um pai, um filho. Mas aqui ele fala de Lázaro. E fala de um personagem que realmente existiu e existe, Abraão. Ele não iria criar uma história inventada com uma figura verdadeira, com uma pessoa verdadeira. Mas, suponhamos que seja uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história sobre aquilo que acontece para ilustrar alguma coisa. Mas uma parábola sempre lida com aquilo que acontece. Um homem que celebra uma festa para o seu filho, uma pessoa que se casa, uma pessoa que vende terreno. Nenhuma parábola fala de coisas
fantasiosas. Veja a parábola do semeador, é um agricultor que planta. São coisas que de fato acontecem, que vão servir de ilustração para outra coisa. Se isso daqui fosse uma parábola, ainda assim seria a história de coisas que podem acontecer, servindo para ilustrar outra coisa. Então a Bíblia ensina claramente que depois da morte, irmãos, segue-se o juízo, segue-se o julgamento. O crente, quando morre, não vai dormir no pó da terra, não vai entrar na inconsciência. O crente, quando morre, vai estar imediatamente com Deus. Esse não é o estado final, é o estado intermediário, como diz a boa teologia. Porque nossa esperança final é a ressurreição do corpo, é que o nosso corpo abatido seja transformado num corpo semelhante ao de Jesus na sua ressurreição e glória. Mas não há interrupção. Jesus disse em João 5:24, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não disse terá, ele disse tem. Se a vida que entra em mim quando eu creio, já recebida agora, ela é eterna, então ela não poderia se interromper pela minha morte, senão ela não seria eterna. Ela parou para depois voltar. Mas ele diz, tem a vida eterna, não entrará em condenação, já passou da morte para a vida, já está na vida eterna, já entrou dentro dela. Jesus disse, quem crê em mim nunca verá a morte. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, a Escritura diz o seguinte, aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 38 e 39, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Note, a vida não me pode separar de Deus, e a morte pode, nem a vida, nem a morte. Então, quando eu morrer, eu não vou ficar, irmãos, num parênteses. Eu vou continuar na minha relação com Deus. Nem o presente, nem o porvir, nem a vida, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 14, versículos de número 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quando eu estou vivo para Deus. Quando eu morro, eu vou estar morto para estar com Deus. De maneira que quer vivendo, quer morrendo, eu sou dele. Eu estou com ele. Ninguém pode me arrancar das mãos dele. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por que seria preciosa? Se eu iria desaparecer, se eu iria entrar num estado de inconsciência, é preciosa, irmãos, porque quando eu morro, eu vou estar com ele. Eu vou entrar na presença dele. Por isso que Estevão disse, recebe o meu espírito. A Bíblia diz, lá em Lucas, no capítulo de número 23, sobre os dois malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus. Os dois blasfemavam, mas um se quebrantou. Acredito que quando Jesus disse, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, então um viu que naquela morte havia perdão para ele. E ele reprovou o outro e se voltou para Jesus em fé. E veja no que deu, Lucas 23, a partir do 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação?
E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu os seus pecados, e ele disse no versículo 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. Ele queria o futuro, mas Jesus queria o presente. Veja que Jesus respondeu, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Segundo aos Coríntios 5, a partir do versículo 1, aliás, o versículo 1 primeiramente. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, quer dizer, o nosso corpo, deste tabernáculo, que é o corpo, se desfizer, quer dizer, se nós viermos a morrer, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós não vamos, irmãos, dessa casa para uma pior debaixo da terra, não. Quando essa casa se desfizer, nós vamos para o palácio celestial. Veja o versículo de número 6, segundo aos Coríntios 5. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Quer dizer, não estamos ainda plenamente com Ele no céu. Mas no verso 8 ele diz, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. É claro demais. Veja o que a Bíblia diz na carta aos Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21 em diante. No 21 ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu fosse com a morte ficar adormecido inconsciente, por que a morte era ganho, irmãos? Mas aqui ele está dizendo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque se eu morrer, eu só mudo de endereço, eu vou para o céu. Eu vou para mais próximo de Deus. Aí ele diz no verso 22, mas se o viver na carne, quer dizer, permanecer nesse corpo físico, me der fruto da minha obra, se permanecer vivo, me ajudar a fazer a obra de Deus, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir do corpo e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo diz, eu quero ficar na carne por amor de vocês, mas por mim eu partia logo, e eu queria logo estar logo era com Cristo. Onde estão os justos que já partiram, irmãos? Estão no céu. Hebreus, capítulo de número 12, diz assim a palavra de Deus. Carta escrita aos Hebreus 12, a partir do verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, é o céu, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o justo juiz, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, vocês estão em ligação com a Jerusalém celestial, onde estão miríades de anjos. Onde está o justo juiz e onde estão os espíritos dos justos, aperfeiçoados. Veja lá em Apocalipse, capítulo de número 6, onde estão as almas dos que partiram. Apocalipse 6, 9 e 10, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar do santuário celestial as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Interessante que aqueles que se intitulam testemunhas de Jeová dizem que essas almas aqui são uma metáfora, que é como se o sangue estivesse falando. Porque a alma seria o sangue.
Mas como é que a alma está falando sobre o sangue? É o sangue. A alma está lá no altar e o sangue está lá na terra. E a alma está lá no céu, debaixo do altar, dizendo: até quando não julga os nossos sangue? Dos que derramaram o nosso sangue lá na terra. Portanto, aqui é a alma separada do corpo, mas que está no santuário celeste. Em Apocalipse 7, diz assim a Bíblia Sagrada, verso 9: depois destas coisas, ele está tendo a visão, João, lá no céu: olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Ele vai perguntar quem são essas vidas, essas almas que estão diante de Deus, e é dito no versículo 14: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. São os mártires que vão morrer na grande tribulação, que foram vistos por João no céu. Note, eles não vieram de uma ressurreição triunfal, ainda não houve ressurreição. Eles vieram de uma grande tribulação, foram perseguidos, martirizados. Mas João os vê diante do trono de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Quando citamos isso aqui para as testemunhas de Jeová, elas dizem: não, no céu só ficarão os 144 mil, que nós sabemos que se aplica esse número a judeus que vão ser o remanescente da grande tribulação, de missionários que vão pregar o evangelho. Em nenhum lugar na Bíblia diz que só eles vão para o céu. Na verdade, eles foram marcados para não serem atingidos pelas pragas da tribulação, para que possam pregar nesse período sem serem mortos. E os testemunhos de Jeová dizem que esta grande multidão aqui seriam os salvos que vão ressuscitar e ficar aqui na terra. Mas será que essa grande multidão vai ficar na terra? Olha aí Apocalipse 19:1, que vai dizer onde é que essa grande multidão está. Apocalipse 19:1 diz: depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, a salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. Essa grande multidão estava no céu e não na terra. E não é pós-ressurreição, é depois da morte e antes da ressurreição. Eles não vieram de uma ressurreição triunfal, vieram de uma grande tribulação. Apocalipse 14:13 diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. O texto de Apocalipse 14:13 diz: bem-aventurados que agora morrem no Senhor, morrem como crentes, para que eles descansem dos seus trabalhos, e suas obras o seguem. Como é que as obras o seguiriam se eles tivessem desaparecido na inconsciência? Na verdade, eles estão no descanso celeste, e suas obras os acompanham. Nós podemos ver claramente, então, irmãos, que o espírito subsiste à morte física. A igreja romana ensina sobre um pretenso purgatório, o lugar em que alguns que não preencheram os requisitos para entrar no céu irão lá padecer, para depois serem indignos de ir para o céu. Então essas pessoas não estariam nem no céu nem no inferno. Mas nós não temos lugar para isso na Escritura. Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não tem meio termo. João diz na sua primeira epístola: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem meio termo. Jesus diz que há um caminho apertado que leva à vida, e há um caminho largo que conduz à perdição. Lá em Mateus 25, no juízo das nações, diz: irão os justos para a vida eterna, e os ímpios para o castigo eterno. Não tem meio termo, não tem intervalo. E a igreja romana procura forçar a barra para encontrar alguma coisa que pudesse levar à ideia de purgatório na Bíblia. Mas não funciona. Eles pegam textos que, por exemplo, fala
de disciplina terrena. E imagina o tratar do purgatório. A Bíblia diz, enquanto tu está no caminho, reconcilia-te com teu irmão, para que não aconteça que o juiz te entregue ao verdugo, aos atormentadores, de lá não sai até pagares o último cetil. Esses textos não estão se referindo ao além, mas ao tempo presente. Um crente, quando desobedece, ele vai para a disciplina e só sai se arrepender. A Bíblia diz que Deus açoita todo aquele que recebe por filho. Deus disciplina a quem ama. Então, esse texto está se referindo à correção do Senhor. Paulo disse lá à igreja de Corinto, que porque muitos não participavam da ceia adequadamente, muitos estavam doentes e alguns já haviam partido precocemente. Aí Paulo diz, quando nós somos julgados pelo Senhor em vida, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. O texto, portanto, referente à disciplina, não há um purgatório no além. A ideia de nós sofrermos e com o nosso próprio sofrimento pagarmos os nossos pecados é abominável, porque nega a suficiência do sacrifício de Cristo. Jesus disse, está consumado. João diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e a palavra condenação ali não é a sentença do juiz, é o cumprimento da pena. Nenhuma pena há a cumprir para os que estão em Cristo Jesus. Jesus disse, quem crê em mim não entra em condenação, não entra em juízo, já passou da morte para a vida, o seu perdão é real. Aquele malfeitor que se converteu lá na hora da morte, viveu uma vida ímpia, se converteu no final, mas Jesus não disse, hoje tu vais para o purgatório. Jesus disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. A salvação é pela graça mediante a fé. Não somos nós que pagamos os nossos pecados. E a doutrina do purgatório ainda é iníqua, porque diz que os parentes do que faleceu, que estaria no purgatório, podem pagar com dinheiro missas para diminuir a pena do tal lá no purgatório. Ora, se esta pessoa tem pecados pelos quais mereceria ser punida, na visão deles, pagar para tirar a pena que era devida, que era justa ele sofrer, é a lógica de toda corrupção. Pagar para tirar a pessoa da pena que é justa que ela padeça. Os ricos teriam condições de diminuir o tempo de purgatório dos seus falecidos, porque poderiam pagar mais missas pelos defuntos. Nada disso, irmãos, faz sentido. E a Bíblia diz que nenhum pode salvar o outro. Quando a Bíblia conta a história das virgens prudentes e das loucas, e o noivo aparece. As loucas, cujas lâmpadas haviam se apagado, estavam se apagando, elas não tinham mais azeite, elas pediram azeite das prudentes. Mas as prudentes disseram, não, nós não podemos dar. Não haveria para nós e para vocês. Ou seja, a salvação é pessoal, é individual. Um não pode salvar o outro. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, cada um levará o seu próprio fardo. A igreja romana também apela para o texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, que diz o seguinte, a partir do verso 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo, que eles entendem que é o purgatório. Como nós interpretaríamos esse texto? Ele não está falando de purgatório, ele está falando do julgamento de galardões. Todo crente é salvo pela graça mediante a fé e vai entrar no céu por essa fé.
Mas nem todos no céu serão igualmente galardoados. Os que trabalharam mais para o reino, viveram uma vida mais santa, terão algum tipo de reconhecimento e recompensa maior do que outros. E é de que trata o texto. Note, ele fala que todo crente tem obras, mesmo dizendo haver aquele crente cuja obra é de palha e de feno, ou seja, a obra dele foi tão fraca que não vai merecer galardão, mas ele tem alguma obra. Não há crente sem fruto. Todo crente dá algum fruto. E o que é o fogo que vai provar a obra de cada um? É o Espírito Santo. Observe, irmãos, ele aqui fala de ouro, prata e pedras preciosas para retratar obras que vão ser recompensadas, e palha, feno, obras que não vão ser recompensadas. Qual é a diferença entre ouro, prata, pedras preciosas e palha e feno? É que palha e feno aparecem na superfície, né? Mas ouro, prata, pedra preciosa vem de baixo. E nós sabemos que no centro da terra há calor. O ouro, a prata, a pedra preciosa é formada no calor. Por isso que suporta o fogo. O que é feito longe do fogo, na superfície, não aguenta o fogo porque não veio dele. Então aquelas obras nossas, que são feitas apenas na energia da carne, não vão ser recompensadas. Mas aquelas que foram feitas no Espírito, é que receberão o reconhecimento. O texto em lugar nenhum fala que alguém vai ser queimado. O texto fala que obras serão queimadas, não pessoas. Diz o verso 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não é a pessoa que vai ser queimada, é a obra. É o juízo que vai provar a obra. Como diz o versículo de número 13, a obra de cada um se manifestará, o dia a declarará. O juízo é sobre as obras, não para atingir a pessoa. Alguém diz, pastor, porque fala aqui em detrimento, em prejuízo? Claro, quem trabalha e não recebe salário tem prejuízo. Ele fez alguma coisa, fez uma obra de palha, de feno, e ela era tão pequena que não vai receber nada. Então ele fez alguma coisa, mas ele não vai ter a recompensa. Houve um prejuízo nesse sentido. Mas o que vai ser provada é a obra. Meus irmãos, por fim, a igreja romana, não tendo que apelar na nossa Bíblia, ela vai para os apócrifos, para os livros apócrifos, para o livro de Macabeus. O livro de Macabeus não está na nossa Bíblia. E não nos incomodaria se estivesse, porque ele é um livro de história, ele conta história. E nem tudo que alguém fez numa história, por mais que seja o personagem principal, é certo. A Bíblia fala de Abraão, que expôs a mulher ao adultério e mentiu. Embora Abraão seja peça-chave no Gênesis, a Bíblia conta a história dele, sem dizer se ele estava certo ou errado. Uma história não doutrina, conta o que aconteceu. Na história de Davi nós vemos que ele praticou adultério. Lá o texto não diz se ele estava certo ou errado, porque é uma história, não é didático. O livro de Macabeus, diga o que disser lá, é um livro histórico. Portanto, o que eles fizeram ou deixaram de fazer lá não doutrina ninguém. Nós temos que examinar se aquilo é certo ou errado por outras partes da Bíblia. Mas por que nós não temos o livro de Macabeus na nossa Bíblia? Porque a Bíblia Sagrada diz na carta de Paulo aos Romanos que os oráculos de Deus, o Velho Testamento, foi confiado aos judeus. Se a igreja é portadora do Novo Testamento, ela herdou o Velho Testamento dos judeus. E os judeus não têm esses 7 livros a mais históricos que a Bíblia Católica tem. E por isso nós não os aceitamos. Aliás, é interessante que no Novo Testamento até se cita apócrifo, mas nenhum desses 7. Outros que nem na Bíblia Católica estão, são citados, mas nenhum desses 7. Então eles não fazem parte da Bíblia dos judeus, do Velho Testamento dos judeus. E a igreja não foi responsável pelo Velho Testamento. A igreja foi porta-voz do Novo Testamento revelado por Deus.
Mas vamos supor que eu resolvesse admitir a possibilidade de o livro de Macabeus ser inspirado. Macabeus me convenceria de que não é. O próprio Macabeus. Meus irmãos, quando você pega um livro bíblico inspirado, você vê a diferença. O profeta lá diz: assim diz o Senhor. João diz no final do Evangelho: e o meu testemunho é verdadeiro. Paulo diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. O Apocalipse diz: quem tirar daqui, lhe é tirada a parte da árvore da vida. Quem acrescentar as pragas que estão aqui, são acrescentadas sobre ele. Você vê que o autor sabe que foi inspirado. Mas vamos ver o que é que Macabeus diz no final desse segundo livro de Macabeus, que é onde os católicos vão se apoiar. Eu vou ler para vocês, é o epílogo. Ele diz assim: foi assim que se desenrolaram os acontecimentos relacionados com Nicanor. E como desde aqueles tempos ficou a cidade na posse dos hebreus, concluirei também eu aqui a minha obra. Se está boa a composição e logrou feliz êxito, é o que eu desejava. Se pouco valor tem e não excede a mediocridade, foi o que pude fazer. Será que um homem inspirado por Deus vai dizer um negócio desse? Ele não tem dúvida, ele tem dúvidas sobre a inspiração do livro que escreve. Mas vamos ao texto que os católicos citam, que por sinal não fala nada de purgatório, não usa a palavra purgatório, fala de oração pelos mortos, de onde eles deduzem o purgatório. Segundo o livro de Macabeus 12, vai dizer o seguinte, a partir do verso 40, encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jamna, que a lei proíbe aos judeus. Ficou patente assim para todos que era essa a razão porque esses soldados tinham perecido. Entendo? Eles encontraram debaixo das túnicas dos soldados ídolos, coisas de idolatria. Quando eles encontraram isso, eles concluíram que deve ter sido por causa disso que aqueles soldados morreram, foram punidos por Deus porque eram idólatras. Todos, pois, bendizendo a conduta do Senhor, justo juiz, por tê-los matado, bendizendo a Deus porque executou juízo sobre os idólatras, que torna manifesta as coisas ocultas, puseram-se em oração, pedindo que a falta cometida fosse inteiramente apagada. Já pensou? Viram debaixo das túnicas ídolos, adoraram a Deus, dizendo que o Senhor foi justo, eles eram idólatras mesmos, e depois foram orar pelos mortos para que fosse apagada a culpa deles. Se isso daqui tivesse alguma coisa a ver com o purgatório, a doutrina católica já caía aqui, sabe por quê? Porque de acordo com a igreja católica, quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno, não tem nem purgatório. Se estes homens morreram na idolatria, para a igreja católica, idolatria seria pecado mortal. Então eles teriam morrido em pecado mortal e nem purgatório para eles havia. Estes homens, entretanto, aqui viram e mesmo assim oraram por eles, que perdoassem. Estão errados, mas o texto é narrativo, está contando o que eles fizeram, não está dizendo se é certo ou errado. E diz aqui, para que fosse inteiramente apagada, e o valoroso Judas exortou a tropa a se conservar isenta de todo o pecado, quer dizer, não pratica o pecado deles, tendo sob seus olhos o que acontecera por causa da falta dos que tinham caído pouco antes. Depois, tendo feito uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas, a fim de oferecer um sacrifício pelo pecado, no que agiu com grande acerto e nobreza, pensando na ressurreição. Note, Judas orou por aqueles homens, para que eles fossem perdoados, e pegou dinheiro para que se oferecessem sacrifício por eles, e oração por eles, por causa da ressurreição. Não tinha nada a ver com o purgatório. Os judeus acreditavam numa ressurreição física futura, e que os que ressuscitaram
ressuscitarem no futuro, vão poder participar do milênio. Então é como se Macabeu estivesse pensando o seguinte: esses homens pecaram, foram mortos, mas vamos oferecer sacrifício para ver se Deus perdoa o pecado deles, para que eles possam também ressuscitar para voltar a Israel, por exemplo, no milênio. Não era por causa do pós-morte que ele ofereceu o sacrifício, não era por causa do purgatório. Aqui diz que foi pensando na ressurreição física, nada a ver com o purgatório, também estava errado, mas não era a doutrina católica. Se com efeito ele não esperasse que os soldados mortos em combate ressuscitariam, teria sido supérfluo rezar pelos mortos. Então seria rezar pelos mortos em função da ressurreição deles, não da existência deles no pós-morte dentro de um purgatório. Era orar para Deus perdoar, para que eles pudessem ressuscitar. Nada sobre purgatório. Persuadidos de que uma belíssima recompensa está reservada aos que adormecem piedosamente. Santo foi e piedoso o seu pensamento, e foi essa a razão porque mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório para que fossem absolvidos de seu pecado. Os irmãos percebem as contradições? Primeiro, ele viu lá os ídolos e disse: Deus foi justo, glorifico a Deus porque puniu esse povo. E depois diz: agora vamos orar para Deus perdoá-los. Aí depois, aqui no final, diz que Judas acreditava, esse Judas do texto, acreditava que uma belíssima recompensa estava reservada a quem morresse piedosamente. No que ele falou uma coisa muito correta, estava com o pensamento muito certo: a recompensa é para os que morrem piedosamente. E depois ele mandou orar por aquelas pessoas. Se ele acreditava que o que se prometera era a ressurreição para os que morriam piedosamente, então por que ele iria orar por ímpios para que ressuscitassem? Quer dizer, o pensamento era todo contraditório. Porque exatamente nesse período, irmãos, o povo de Israel estava subjugado, fora subjugado pela Babilônia, o Império Medo-Persa, nesse período aqui pelos gregos. Inúmeras ideias estranhas se misturaram, superstições. A gente vê superstições até nos discípulos, decorrentes desse período. Quando os discípulos falam a Jesus sobre o cego: este pecou para que nascesse assim, ou seus pais? Ora, o homem nasceu cego, era de nascença. Como é que ele teria pecado para nascer cego, se ele já nasceu cego? É porque eles estavam cogitando que ele poderia ter tido alguma pré-existência ao corpo. Ideias erradas que se disseminaram nesse intervalo e que Jesus corrigiu. Mas nada aqui sobre purgatório. Era outra concepção também errada, mas não sobre purgatório. Não há lugar na Bíblia que se sustente essa doutrina. O nosso único purgatório é o sangue de Jesus. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, diz o Senhor, eu os tornarei mais alvos do que a branca lã. Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O crente, irmãos, quando parte desse mundo, ele sabe que vai estar com Cristo. Ele sabe que vai estar com Deus, porque a dívida dele já foi quitada na cruz do Calvário. Vamos ficar de pé. Soberano e Altíssimo